Aqui é o professor Smartness e voltamos aqui a fazer uma análise da questão do coronavírus, da pandemia no Brasil. E agora nós vamos trabalhar com vocês aqui o que hoje está, em destaque na mídia, do acompanhamento que nós estamos fazendo. E o que vem à tona agora é a preocupação com o pico do lockdown, né? Então, o que é o pico do lockdown? Foram todas as medidas adotadas no Brasil, seja no âmbito da União, dos estados, dos municípios, para se frear, para se criar a supressão social, que é aquela estratégia de distanciamento social das pessoas, visando com isso evitar a propagação do coronavírus. Então, dentro dessa estratégia, foram fechadas escolas, comércio, transportes e espaços públicos. E aí, claro, isso aí tem a ideia de conter, porque esse vírus, ele tem, uma das características suas, é a sua capacidade rápida de propagação. Quando nós observamos, e aí é um dado importante, dentro dessa análise que nós estamos fazendo aqui, quando nós observamos, a curva da contaminação nos países, ela tem seguido mais ou menos um grau estatístico bem aproximado, Então, quando os países chegam a contabilizar 100 casos, 50 dias depois disso, chega-se ao pico da contaminação, quer dizer, chega-se ao momento onde vai se encontrar mais pessoas contaminadas e a partir dali se começa a regredir a curva, uma vez que uma parte dessas pessoas contaminadas já foi curada, até 90% dos casos se curam facilmente desse vírus e aí começam a apresentar imunidade e logo cria-se uma barreira social, uma imunidade social perante esse vírus. Como esse é um vírus novo, e ninguém na sociedade tem imunidade a ele, esse é o grande problema que nós temos com esse vírus, que ele pode então, todos podem se contaminar com ele, todos podem estarem expostos e desenvolver os sintomas. As estatísticas indicam que até 4% dos contaminados podem vir a óbito, e geralmente as pessoas que têm mais risco de vir a óbito são as pessoas com mais de 60 anos e os mais jovens têm risco? Tem, desde que eles tenham alguma doença que atinja o seu sistema imunológico, respiratório, e tem hipertensão e diabetes. Então, isso tem sido o quadro estatístico, os dados têm indicado isso. E aí, o que nós podemos tirar dessa curva é que, em relação às outras gripes, esse índice de letalidade, ele não é mais alto, ele é muito aproximado das outras gripes. Mas a questão toda, ela impacta, e por que esse vírus está causando esse frisson todo? É porque como a taxa de propagação é alta, como ninguém tem imunidade a esse vírus, ele pode atingir um número de contaminados muito alto e daí o sistema de saúde pode não ter condição de suportar todas as pessoas contaminadas. Então isso é o grande problema, é isso que se verificou, por exemplo, na Itália, onde uma parte da população, geralmente idosos, no norte da Itália, foram contaminados e como não existia sistema de saúde suficiente para atender essa carga de pessoas que necessitavam de um apoio hospitalar, que necessitavam de um apoio respiratório, porque esse vírus, nos seus casos mais graves, ele ataca o sistema respiratório, daí a gente observou que muitas dessas pessoas acabaram vindo a óbito. E esse é o grande problema, porque quanto mais pessoas contaminadas, esse 4% aumenta. Então, se nós temos 100 pessoas contaminadas, nós temos 4 indivíduos com sintomas. Se nós temos 1.000 pessoas, nós já temos 40. Então, isso vai aumentando. E esse é o grande problema. E daí, que a maior parte dos países acabou adotando a ideia do lockdown social, dessa ideia da supressão social, da estratégia da supressão social, criando um distanciamento social forçado nas pessoas, decretando o fechamento de comércio, escolas e tudo mais, para que o sistema de saúde tenha condição de suportar a demanda dos casos aos poucos, que isso seja diluído no tempo. Então, que o sistema possa ir suportando as pessoas, que venham contaminadas com sintomas graves, e aos poucos a sociedade vai adquirindo imunidade, até que então as coisas voltariam aos seus eixos. Pois bem, a ideia é muito boa, ela está sendo adotada em vários países, só que ela tem limitações. Então, a questão toda que se coloca é que o lockdown ele tem uma limitação no tempo. As pessoas não podem ficar sem trabalhar,
sem realizar atividades econômicas por muito tempo, porque todos vão à falência, né? Ninguém tem poupança, ninguém tem suporte, muitas empresas, né, precisam girar o capital, então não tem como ficar parado por muito tempo. E até mesmo o Estado pode falir, né? O Estado precisa arrecadar impostos, ele não tem como arrecadar os impostos, não tem como depois utilizar, não tem dinheiro para atender as pessoas. Então a economia tem que girar. E esse é um grande problema. Quando você está em lockdown, a economia para de girar. Tudo para. A atividade econômica para. Então, veja, o lockdown ele tem uma duração de tempo limitada, né? O máximo que se tolera e o máximo que se espera é que ele dure até o pico da curva, né? Até o meio de abril, mais ou menos, quando, a partir de então, estaremos chegando à curva dos contaminados. A partir dali, não tem mais como manter esse lockdown de maneira indefinida, né? As pessoas precisam trabalhar e o Estado não tem como ficar só emitindo dinheiro, né, para sustentar as pessoas que não têm condição de trabalhar. E daí, que aos poucos, né, e já começa a ganhar um volume a discussão sobre isso, tá? Várias pessoas, vários economistas, empresários e outros profissionais da saúde também começam a trazer à tona a estratégia da mitigação, né, que significa, né, amenizar a supressão social aos poucos, né? Então chegamos, teoricamente, ao pico da supressão social, agora, né, no dia 24, e aos poucos, conforme formos tendo dados estatísticos positivos, favoráveis, nós iremos paulatinamente diminuindo as supressões, né? Então, liberando as atividades novamente, liberando os serviços, liberando o comércio, liberando, né, os transportes aos poucos e mantendo uma observação de como está caminhando a curva, né? Se nós percebemos, então, que há dados positivos, que não há agravamento, né, cada vez mais, então, a estratégia da mitigação ela vai se direcionando somente para os grupos de risco, que são, então, as pessoas que, de qualquer maneira, não podem ser expostas ao vírus nesse momento. O ideal é que essas pessoas, né, sejam protegidas para que, quando daqui 1 ano, 2 anos, existir uma vacina, é que essas pessoas sejam expostas a esse vírus, né, de uma maneira atenuada pela vacina, e aí logo não vão desenvolver a doença, né, mas vão criar imunidade. Então, a estratégia da mitigação, ela chega, então, ela vem para, né, ela vem para ocupar o espaço da estratégia, a estratégia da supressão, que chega nesse pico, chega nesse auge que nós estamos tendo agora, mas não pode durar muito mais, né? Ela vai durar no máximo até meados de abril. E daí, né, o ideal é que os órgãos públicos, as pessoas, né, que tenham, né, que estejam na gestão dessa crise, façam esse acompanhamento diário estatístico para observar se os dados não estão favoráveis. E se os dados estiverem favoráveis, se a capacidade de suporte dos sistemas de saúde estiver condizente, estiver suficiente, né, devido à situação da ocorrência desse vírus no nosso clima, na nossa realidade, nós devemos, então, ir liberando as atividades, né, voltando à normalidade econômica. Por quê? Porque se nós ficarmos muito tempo em lockdown, né, nós vamos destruir a economia do país. Isso é uma coisa certa. Então, não podemos destruir a economia do país. O remédio não pode ser pior que a doença. O remédio não pode criar uma situação social que vai gerar um prejuízo além da doença. Então nós temos que ter consciência disso, né? Temos que ter racionalidade, observar as ocorrências e daí nos pontuarmos a partir dos dados estatísticos. Não se trata de uma análise emocional, mas assim de dados estatísticos. Vamos observando o avanço da mortalidade, o avanço dos casos graves, o avanço, né, do procedimento de cura, o avanço da ocupação dos leitos nas UTIs. E daí as decisões podem ser pautadas de maneira racional. E, na melhor maneira possível, assim que os dados positivos chegarem, e eles vão chegar, que as decisões sejam tomadas de imediato. Porque a atividade econômica tem que voltar a funcionar, as pessoas têm que poder realizar suas atividades econômicas, para nós evitarmos o que possa ser pior. E daí, né, lembrando que a estratégia da mitigação
quando tudo voltar a circular, ela ainda vai ter que estar sendo aplicada até que se chegue a vacina. Porque a estratégia da mitigação, ela diz respeito a essas pessoas que podem ter sintomas graves. Não é? Então elas precisam ser protegidas, elas precisam ficar em isolamento, até que elas possam criar imunidade por meio da vacina. Então esse é o procedimento, né, mais adequado, os consensos que estão chegando nesse momento, e que eu quero colocar aqui para divulgar para vocês. Eu sou o professor Martins, eu tenho pós-doutorado em Direito Econômico, Socioambiental, e é uma responsabilidade nossa aqui estar contribuindo para o melhor da nossa sociedade aqui no nosso pequeno canal. Se possível, compartilhe e nos ajude a difundir essa informação.